também negavam a possibilidade da santificação pela abstinência das práticas pecaminosas. O gnóstico afirmava que a forma mais rápida de chegar-se a Deus era destruindo a carne pela prática do pecado. Nós estamos falando sobre isso desde o primeiro versículo. Capítulo de número 2 finda aquela última mensagem que nós pregamos há 15 dias, no versículo 6, com uma convocação àquela igreja, a de que aqueles irmãos tinham o dever de andar como Jesus andou. As práticas que ele praticava, com os hábitos que ele possuía. E hoje nós daremos continuidade a esta meditação que nós vemos em João. Interessante, porque João ele desenvolve a sua ideia entre idas e vindas. O desenvolvimento de João é como se fosse uma espiral. Ele vai e vem em alguns temas. Ele trata de um tema e ele finda, daqui a pouco a gente pensa que ele não vai mais falar sobre ele, só que ele volta depois, posteriormente, a tratar de novo sobre este tema. Então ele vai andando como que em círculos, repetindo às vezes o tema e aprofundando cada vez que ele cita esse tema. João escreve para reafirmar verdades que são fundamentais à nossa fé. Se existiam falsos mestres ensinando, João agora ele lança pelo menos 3 testes. O primeiro é o teste doutrinário. O que afirmam sobre Cristo estes que ensinam? Diz, aquele que nega que Cristo vem em carne, este próprio é o anticristo. É o teste de doutrina. O que é que você pensa acerca de quem é Jesus? O segundo teste que João aplica para experimentar a veracidade daquilo que era ensinado e praticado era o teste moral. Como é que vivem as pessoas que professam isso? Elas têm vivido uma vida de abstinência do pecado, elas têm se entregue ao pecado de forma deliberada, com a finalidade, com o equívoco e a afirmação dizendo que mortificar a carne é viver em pecado. E por fim, este que nós trataremos aqui, o último teste, o teste social. Como é que lidam com o próximo aqueles que afirmam estar em Cristo? E eu queria meditar com os meus irmãos acerca disso. Como é que a gente tem lidado com o outro? Como é que a gente tem se relacionado com o outro? As verdades apresentadas por João acerca de Cristo geram em cada um de nós um compromisso com Deus, e um compromisso que, para ser firmado, estabelecido, vivenciado com Deus, precisa ser, antes de tudo, vivenciado com o outro. E talvez esta seja uma das nossas maiores dificuldades de relacionamento. Como é que você tem se relacionado? Se João está tentando identificar o que é falso, o que é verdadeiro, qual é a melhor forma de nós fazermos isso? Hoje, na época da falsificação, né? Outro dia eu perdi um óculos, numa viagem que eu fiz, e procurei aqui o presbítero Yatan, né? Da possibilidade dele conseguir um óculos para mim da mesma marca, né? Original. Ele disse: pastor, nós não trabalhamos porque essa marca exige um pedido mínimo alto, etc e tal. E tome muito cuidado, porque as falsificações estão cada vez mais perfeitas, né? As réplicas, até o símbolozinho da marca, eles conseguem copiar exatamente da mesma forma. Já até disse, quando você encontrar, traga para a irmã Alexandra, que ela consegue identificar muito bem o que é falso e o que é verdadeiro nesses produtos de marca. E hoje isso tem se tornado muito comum, não é, irmãos? Produtos e mais produtos que são chamados pirateados. Há pouco tempo atrás, rolou aí na internet um tema que passou até em jornal, etc. Um produtor chinês que fazia uma marca de luxo de bolsas de couro
Bolsa Feminino, circulou um vídeo na rede social dizendo que esta mesma indústria que fabricava para essa grande e importante marca mundial, uma marca de grife, ela estava fabricando para quem quisesse, com pedido mínimo baixo, né? Então, assim, ela produzia exatamente a mesma bolsa, não é? E se quisesse, colocava até o símbolo daquela marca de grife famosa. Foram na internet, provavelmente, induzidos, orientados pela marca para que o valor da marca não fosse afetado, e disseram que aquele vídeo era falso, né? Aquele vídeo era fake news e que a marca ela era produzida numa região específica lá da França, aí tentando talvez solucionar esse problema da produção. Mas uma coisa que é muito comum para quem quer identificar o que é falso, como é que a gente identifica o que é falso? Por exemplo, eu fui criado dentro de um mercantil, né? Meu pai é comerciante. E a gente ficava lá no caixa, e vez por outra, aparecia uma cédula falsa, né? Nessa época não tinha canetinha, né? Hoje em dia tem as canetinhas que você risca, ela muda de cor. Mas na época, como é que a gente conseguia identificar uma cédula falsa da verdadeira? Diferenciar. Era pegando uma verdadeira e colocava uma do lado da outra. Eu começava a examinar alguns detalhes que cada cédula tinha. Eu começava com a marca d'água, depois a textura da cédula, depois você coloca ela numa angulação assim com a luz, e na cédula original apareciam umas imagens que a cédula falsa não conseguia apresentar. Bom, e você só conseguia identificar aquilo que era verdadeiro ou falso depois de fazer testes, de aplicar experimentos naquilo que era falso, com o objetivo de identificar a sua falsidade. É o que aparentemente João está fazendo aqui. E dizer que é cristão, é como diz o Matuto, falar até papagaio fala, né, irmão? Dizer que é cristão não é tão difícil. Não é difícil. Eu lembro-me quando os irmãos, aqueles irmãos que são mais saudosistas, estão intimamente ligados à cultura assembleiana, que é muito forte, muito bela, e de fato deve ser observado. Os irmãos, eles distinguiam algum cristão pela aparência, não é? Geralmente ligado à roupa, geralmente ligado a alguma característica, geralmente ligado a alguma linguagem um pouco mais religiosa, né? Por exemplo, quem que não seja assembleiano fala varão. Fala varão, né, irmão? Varão, geralmente, varão e varoa. É uma linguagem tipicamente assembleiana. O presbiteriano não vai falar isso. Um batista provavelmente não falaria assim, não é? Né? Profeta, opa, profeta, homem de Deus, né? Varão, varoa, né? Mulher de Deus, é uma linguagem tipicamente nossa. E nós identificávamos um cristão por estas expressões exteriores, pela calça social, chinelo havaiano, não é? Aquela tradicional do cabrechinho azul, não é? E o solado branco, lembra dessa havaiana? Aí gourmetizaram a havaiana, ficou mais caro, né? E agora tem de todo jeito. Mas era assim que os irmãos diziam que identificavam o crente. No meio da multidão, lá vem alguém, né, de paletó e gravata, 10 horas da manhã. Se não é advogado, só pode ser crente da Assembleia de Deus, né? Era dessa forma que nós identificávamos, ou pelo menos nos identificávamos uns aos outros. Porém, o que João passará a estabelecer aqui como critério é algo que vai muito além de aparências. É algo que vai muito além desses estereótipos que nós desenvolvemos ao longo do tempo. E o que é ser um cristão? Eu lembro-me agora que eu ouvi isso. Um irmão, inclusive, encaminhou há muitos anos uma mensagem, e nessa mensagem dizia o pastor que lá no céu, preste atenção nisso, tinha um anjo, e ele tinha uma função. Ele fazia a coleta dos cabelos das irmãs que cortavam os cabelos, para lá no céu, no dia do juízo, apresentar como testemunho de acusação. Eu ouvi essa pregação. O irmão encaminhou para mim. Há pouco tempo atrás, isso era estabelecido como doutrina, não é?
Preste atenção, não estou criticando o bom costume, que para alguns é bom, amém. Estou fazendo crítica a isso. Mas não é isso que João vai estabelecer como critérios para se analisar como anda o nosso próprio coração. Como é então que nós devemos medir a nossa fé e aquilo que nós dizemos ser? Vamos pensar um pouco nesse texto. Versículo de número 7. Amados, eu não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo. Obviamente, antigo porque ele é desde o princípio, né? E ele vai dizer isso. O qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia eu vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O primeiro teste que João aplica aqui é o teste do amor. É a prova, a experiência do amor. Não esse amor que a gente entende hoje, né? Esse amor romântico. Esse amor que geralmente está limitado a relacionamentos pessoais mais próximos. Por que não dizer em algumas circunstâncias íntimos, quando fala de amor entre homem e mulher. Mas o que me chama a atenção é esse jogo de palavras que João usa aqui. Eu não vos escrevo um novo mandamento, mas um mandamento antigo. Um mandamento que vocês têm, conhecem desde o princípio. É o mandamento que está registrado na palavra de Deus. Por que ele é antigo? Porque ele está desde o princípio. O cuidado, o zelo com o outro. Se nós abríssemos as páginas da antiga aliança, do antigo pacto, do que Moisés ele estabelece como comportamento para o povo de Deus, é um cuidado, um zelo para com o outro. É nas páginas da antiga aliança, por exemplo, que nós vemos o estabelecimento do cuidado com forasteiros, com pessoas que são de outras pátrias, não é? Ele vai dizer, olha, você receba bem aqueles que são forasteiros, né? Acolham aqueles que estão saindo de suas terras e se aproximam de vocês. Por quê? Ele vai justificar. Porque vocês também são forasteiros nessa terra. E aí, aqui apenas fazendo um parágrafo, há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, nós tivemos aqui no norte, não é? Uma peregrinação do povo venezuelano a Roraima. O governador do estado de Roraima, inclusive, protocolou uma situação de emergência no estado, porque a cidade, o estado não era capaz de atender aquelas pessoas que estavam fugindo da ditadura que estava acontecendo na Venezuela. Eu estive há pouco tempo com um médico que é casado com uma prima minha, ele esteve lá em casa, ele é o secretário de saúde lá do estado de Roraima, e ele me dizia que virou um caos os hospitais, porque as pessoas vinham doentes e não tinham onde botar tanta gente. O hospital comportava a população lá do bairro, da cidade, das cidades vizinhas, mas não de um outro país. Ele disse que foi preciso montar hospitais de campana para receber. O estado, de fato, ficou em um caos. E eu vi na internet um debate muito grande, as pessoas dizendo que tinha que fechar as fronteiras, tinha que expulsar esse povo de volta. E às vezes até alguns irmãos, né, também crentes, dizendo isso. Eu pensava comigo, esse povo não entendeu o que disse Deus ao seu próprio povo. Como assim a gente vai fechar as portas para quem precisa? Aí alguém pode dizer assim, pois então receba todos na sua casa. Eu também não estou dizendo que nós devemos fazer isso. Mas devemos nos esforçar para acolher os que precisam. Devemos nos esforçar para acolher aqueles que são necessitados.
junta quem entende e monta um plano de contingência para auxiliar aqueles que necessitam. O que nós vamos ver aqui nesses versos é que este mandamento ele é antigo, faz tempo que Deus fala a mesma coisa. O próximo precisa ser acolhido por nós, abraçado por nós. O próximo precisa ter as suas necessidades observadas por nós. Eu dizia aqui na aula que nós tivemos na turma do curso básico de teologia no domingo, falei sobre um assunto e lembro-me que agora que em um dia nós estávamos na escola bíblica tratando de aborto. E alguém levantou a questão do aborto de adolescentes que foram vítimas de violência sexual. Eu lembro muito bem de que uma jovem que estudava a área da saúde na igreja, ela disse que era favorável ao aborto nesses casos, no caso de estupro. E eu refutava esse argumento da irmã à luz da Escritura, mas também reconheci com ela um problema da igreja. Se esta jovem, hipoteticamente, de 12, 13, 14 anos, engravida, vítima de violência sexual e não possui capacidade, condição financeira, psicológica para cuidar, para tratar de uma criança, é muito fácil para a igreja dizer não aborte. O dever da igreja é dizer não aborte e conte com a igreja para sustentar você, para manter você e para acolher você em suas necessidades. Muito fácil vomitarmos moralidade, não é? É muito fácil vomitarmos regras para o mundo, mas e os nossos deveres com relação ao outro, diante das dificuldades que eles passam, como é que está? Quando a gente vai na casa do irmão que está necessitado e carente e diz assim, né? Vamos orar por você, o irmão está com fome, 2 dias sem comer. Se você chegar lá só para orar, não vá não, irmão. Se você não chegar com arroz, com feijão, com ovo, com sardinha, não vai orar não. Porque se você for só orar, é perigoso você estar pecando diante de Deus. O que nós vamos ver agora, a partir do versículo número 7, é que esta é a forma como Deus quer que nós nos comportemos neste mundo. É antigo, esse mandamento é antigo, porque ele vem desde a revelação da antiga aliança, porque faz parte da essência da fé que é bíblica, porque nunca deixou de ser uma exigência da parte de Deus. Que mandamento? De amar ao outro. E por que ele também é novo? Ele diz, não é novo, é antigo. Por quê? Porque está na antiga aliança, mas por que é novo? Porque agora, por Jesus, nós temos uma obrigação um pouco mais profunda. O mandamento é antigo, mas a forma como lidamos com ele, ela por Cristo é aprofundada. Como é que Cristo ama? Você consegue lembrar? Como é que ele ama? O texto diz que Deus provou o seu amor para conosco, quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. O texto diz que ele nos amou primeiro. O texto diz que enquanto ele era vilipendiado, envergonhado, violentado, ele dizia ao Pai, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha o teste de João para aqueles que se dizem cristãos. Como é que a gente reage a uma ofensa? Esse mandamento se cumpre perfeitamente em Cristo e se manifesta através dos crentes, porque ele é iluminado pela obra de Cristo. Porque agora, em Cristo, ele ganha nova profundidade. Porque ele não é apenas uma norma. Ele é um modo de vida. A luz do Evangelho revela o amor, que não é apenas um sentimento opcional, mas uma marca essencial de quem está em Cristo. Se nós devemos amar como Cristo, e essa é a novidade neste mandamento de João, e este é o teste aplicado àqueles que professavam a fé, eu te pergunto, como é que você reage quando você é ofendido por alguém? Como é que você reage quando pisam no calo do seu pé?
Como é que você reage quando alguém diz uma inverdade acerca de você? Como é que você reage a isso? Assim, o homem natural reagiria como? O homem natural reage como? Se defendendo. É mentira. Uma ofensa, eu a devolvo. O homem natural. É assim que ele faz. Eu sou crente, mas não sou besta, né? Alguns afirmam. Eu sou crente, mas o meu braço não é, afirmam os mais carnais. Como é que você reage quando você é vítima de uma acusação falsa? Ah, pastor, eu convoco logo uma reunião para esclarecer. Eu fico pensando em Jesus sendo acusado de coisas que não fez. Quantas reuniões ele provocou? Quantas vezes ele mandou convocar o colégio apostólico? Opa! Estão me acusando disso e daquilo. Jesus não provocou reunião nenhuma. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, ele vai dizer: meus irmãos, quando mentindo disseram qualquer coisa contra vocês, glorifiquem ao vosso Pai que está no céu, porque exatamente desta forma fizeram com Jesus, o vosso Senhor. Quando eu vejo o crente dizendo assim, eu estou no meu direito, eu fico preocupadíssimo, irmão. Eu estou no meu direito. Eu penso assim, você não entendeu que o evangelho é sobre abrir mão dos seus direitos pelo bem-estar do outro? É difícil, irmão. Eu estou dizendo que é difícil. Não é fácil. Não é fácil. O que João está passando aqui agora é a prova dos 9. É o tira-teima. Ah, esse povo todinho está dizendo que é crente? É. Está dizendo? Pois vamos ver se é mesmo. Aquele que ama seu irmão, esse permanece na luz. E nele não é tropeço. Mas aquele que está na luz e odeia a seu irmão. Aí alguém pode dizer, não, pastor, mas eu não odeio. Eu sou apenas indiferente. Essa é a pior forma de ódio ou de manifestação de ódio. Olha, se não há amor, há pecado. Se não há amor, não tem valor algum diante de Deus. Então, assim, se você não ama o irmão, não sobra outra coisa. Não tem outra desculpa. É a prova do amor. A pergunta é, nós temos amado o outro? E se sim, como nós temos agido e reagido com relação ao outro? Difícil. O amor é apresentado aqui nos versos 9 a 11 como critério da autenticidade espiritual. Vestir-se de paletó e gravata e odiar é hipocrisia. Nós achamos que a prática da religiosidade ela se limita à frequência que nós temos nas reuniões religiosas. Então, assim, se eu vou para muitos cultos, eu sou mais crente. Se eu conheço mais a palavra, eu sou mais crente. Mas eu pergunto a você, quem foi que matou Jesus? Quem foi que foi hipócrita com Jesus? Quem foi que foi considerado por Jesus o que passava na prova dele? Sobem dois para orar. Um diz assim, louvado seja o nome de Jesus. Porque eu não sou como eles. Porque eu leio a Bíblia 3 vezes ao dia. Porque eu dobro os joelhos e oro, não sei quantas vezes. Eu participo de vigílias. Obrigado. Não é assim? Porque eu uso paletó. Obrigado. Mas outro sobe e diante de Deus ele diz assim, tenha misericórdia de mim, sê propício a mim, ó Senhor, porque eu sou pecador. Ele diz assim, quem é que desce justificado de lá? Alguém responde, o que reconhece a sua limitação espiritual diante de Deus. Meus irmãos, quem afirma estar na luz, mas odeia o irmão, está em trevas. Não sou eu que está dizendo, é João. Eu te pergunto, quando estamos em trevas, o que é que a gente enxerga, hein? Nas trevas, o que é que a gente enxerga? Não enxerga nada. Somos insensíveis quando estamos em trevas.
Somos cegos espiritualmente quando estamos em trevas. E quando é que nós estamos em trevas? Quando não amamos. Quando não amamos, o que não resta é qualquer outra coisa que não é amor. E se não é amor, lembra do que foi dito aqui anteriormente? Com Jesus, não tem em cima do muro. Em cima do muro com Jesus é tomar lado, e não é o dele. Quem afirma está na luz, mas odeia o irmão está em trevas. Pensando em amor, vale a pena trazermos à luz aqueles sentimentos que nós guardamos na alma, né? Aquela magozinha que nos divide, aquele rancorzinho que tornou melhores amigos ou melhores amigas em inimigos, ou pelo menos em pessoas que se comportam de maneira indiferente, que é a mesma coisa que odiar. Será que já está na hora de você sentar na mesa com essa pessoa e dizer assim: olha, me perdoe por esta ofensa que eu lhe fiz? Me perdoe por algo que você tenha entendido que foi ofensivo a você? Eu estava viajando agora, descansando na praia, recebi a mensagem do irmão que houve um problema com ele, não é entre eu e ele particularmente, mas nós nos envolvemos em uma questão muito séria, muito importante, muito grave. E eu até então não tinha entendido por que aquele irmão tinha tratado as coisas como ele tinha tratado. Na época, entendi como ofensa a forma como ele, inclusive, tratou a questão, mas zerei o problema. Estava disposto a qualquer instante que fosse possível sentar com ele quando a ira dele passasse. E ele mandou mensagem para mim, dizendo assim: pastor Gleidson, desde aquele dia que eu estou incomodado e queria muito lhe pedir desculpa, queria te pedir perdão, porque eu entendo que agi de forma errada e etc. E eu fiquei feliz com aquela mensagem daquele irmão, não porque ele me pediu perdão, mas porque o coração dele ficou livre daquela culpa. Eu não tinha nem o que perdoar, para mim estava resolvido a questão já fazia tempo. Mas ele entendeu que precisava pedir perdão. Eu disse: meu irmão, no que depender de mim, seu coração está em paz. E será que nós não estamos precisando, de repente, mandar mensagem para alguém que machucou, que nos feriu, que nos deixou tristes em algum momento desta caminhada, para dizer assim: meu irmão, minha irmã, me perdoe. Porque se não há amor, só resta pecado. Se não há amor, o que há é intriga. Se não há amor, o que há é ódio. Não tem meio termo com Deus. É o teste de João. Ele diz que quem ama permanece na luz, mas quem odeia vive cego espiritualmente. Ou seja, toda pretensa espiritualidade onde há mágoa é falsa, é fajuta. Não sei se pode dizer, é do Paraguai, né? Antigamente os produtos do Paraguai tinham uma fama, né? É do Paraguai. Se você diz que é crente, fala em língua, profetiza, mas não há amor, eu quero dizer para você que você corre um grande risco de estar vivendo em trevas, segundo o que João está afirmando. Porque é muito simples, é muito fácil externar uma pretensa espiritualidade num ambiente como este. Fácil. Em que todos nós vimos com um objetivo só, pastor Emílio, não é? Em que nós queremos aqui aprender de Deus, mudar. Agora, nesse momento, é simples. Mas depois, quando sai daqui, não é conhecimento, não é liturgia, não é o cargo eclesiástico. Me respeite. Sou pastor, sou apóstolo, eu sou pré-arcanjo. Você pode ser o que você quiser, ou pelo menos achar que é o que você quiser achar que é. Mas somente aqueles que vivem em amor
pertencem de fato ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Cristianismo sem amor, irmão, não faz sentido. E amor com Cristo não é palavras. Interessante isso. Amor com Jesus não é palavras, não é discurso. Amor com Jesus é hábito, é prática. Aí você diz assim, mas Jesus, eu preguei em teu nome, eu profetizei em teu nome, eu curei em teu nome. E assim, o quê? Apartai-vos de mim, vocês que praticaram iniquidade, porque vocês me viram nus e não me vestiram, com fome e não me deram de comer. Aí alguém perguntou assim, quando foi isso? Quando é que se deu isso? Quando foi que nós te vimos assim e não te socorremos? Aí Jesus, não sabem não? Quando vocês passaram por aquele irmão que estava precisando de um abraço, e você não foi capaz de dar um abraço nele. Quando você soube daquele irmão, daquela irmã, que estava passando por uma situação dificílima, que precisava só de um apoio da sua parte, de uma ajuda nem que fosse mínima, e você não ajudou. Mas na igreja, revela até CPF. João está dizendo, permanece em trevas. Cristianismo sem amor é falsa religião. Eu não estou dizendo que você vai ser o perfeitinho de Jesus, que nós seremos os perfeitinhos de Jesus, que não cometeremos falhas, que não pecaremos de maneira alguma. Mas eu estou dizendo que amar com o Evangelho não é opção. Amar é evidência de salvação. Amar é testemunho de que estou na luz. Amar é evidenciar que Deus é o Senhor da minha vida. Amar. Amor prático. Amor que faz. Amor que fala, mas amor que faz. Amor que perdoa e passa a borracha no que ficou para trás. Seu amor. Segundo versos 12 ao verso 14. E nós estamos aqui, para quem lê com menos cuidado, talvez seja a ideia de João escrevendo como se fosse uma família, né? Uma estrutura familiar. Ele diz, pai, eu vos escrevo, filho, eu vos escrevo, jovens, eu vos escrevo. Mas eu quero propor uma leitura um pouco mais atenciosa desse texto. Antes de João falar do perigo do amor ao mundo, nos versículos 15 em diante, ele fala da certeza da identidade cristã. E então ele vai descrever isso nessa forma familiar com que ele escreve. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pai, eu vos escrevi porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes. E a palavra de Deus permanece em vocês. E vocês venceram o maligno. Só que eu não queria que você lesse esse texto estratificando esse grupo, não. Dividindo. Opa, então aqui é para pais, aqui é para filhos, aqui é para jovens. Não faça isso, não. Eu quero que você entenda agora, a partir desse momento, essa leitura como ele descrevendo a nossa identidade em Cristo. Primeiro, por que filhinhos? Porque todos aqueles que crerem em seu nome, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, quem são os filhinhos aqui? Quem são? Todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Isso aplica a todos. Por exemplo, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. E os dos pais não foram perdoados, não? E os dos jovens não foram perdoados, não? Então a ideia de João aqui não é a estrutura de uma família. Eu estou escrevendo para o pai recomendar o filho. Estou escrevendo para o filho. Não é isso. João está falando da nossa posição diante de Deus. Da nossa identidade neste mundo.
para o mundo e para nós, quem nós somos? Somos os filhos de Deus. Por quê? Porque os nossos pecados foram perdoados. E foram perdoados por quê? Pela nossa religiosidade, pelas nossas práticas de boas obras, pela nossa roupa que é mais bonita, pelo perfume que é mais cheiroso, não. Pelo nome de Jesus. E ele diz assim: Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Me diga uma coisa. Por acaso, aquele que é filho não conhece, não? Então, por que pai? João estabelece aqui como identidade que aqueles que estão em Cristo são capazes de, através da sua fé, produzir fé no coração de outros. Mas por quê? Porque através daqueles que foram alcançados, Jesus alcança a outros. Imagine, alguém um dia me evangelizou. E a minha vida foi salva por Cristo, por alguém que me evangelizou. Logo, este que me evangelizou, nós até usamos, né, esse termo, ele é o meu pai na fé, né? Isso é um termo bíblico, tá, irmão? Pai na fé, minha mãe na fé, aqueles que nos geraram em Cristo Jesus, pela palavra, pela pregação, pelo ensino, pelo discipulado. Talvez aqueles que têm mais tempo que de fé podem lembrar aí de um nome, daquela pessoa que você evangelizou, que você cuidou, que você discipulou. Sim, você é pai. É pai de quem creu pela pregação da palavra através da sua vida. É pai de quem foi batizado nas águas pela mensagem de Deus através da sua boca. Ele segue. Pais, aqui então é cristãos maduros, que conhecem a Deus com profundidade, que pela obra de Cristo realizada em suas vidas, eles conseguem alcançar outras vidas. Então, a Filipa pode ser um pai aqui no texto. A Lívia pode ser um pai aqui no texto. Quem? Aquele que gera outra vida para Jesus. Aquele coleguinha que você entregou um folhetim naquele dia do evangelismo. E ele leu e depois se converteu. Você é pai. Você é mãe. Pais. E ele diz: jovens. Por que jovens? Eu vos escrevi porque vocês venceram o... E por acaso os idosos não venceram, não? Os mais velhos não vencerão, foi só os jovens? Então ele não está falando de faixa etária. João está trazendo aqui à luz uma qualidade da juventude, a força. Ele está dizendo que aqueles que estão em Cristo não só são filhos de Deus, não só têm capacidade de gerar outros, como em Deus eles são fortes. Ah, irmão, eu estou tão fraco, tá nada, irmão. Pode fraco. Você está fraco na sua própria capacidade. Na verdade, você sempre esteve fraco em sua própria capacidade. Mas em Cristo você é forte. Pela obra de Cristo você é forte. E é o que João está dizendo. Aqueles que estão em Cristo amam, andam na luz, não estão em trevas. E eles geram outros como pais. E eles são fortes, como os jovens são fortes. Porque eles já venceram o maligno. Jovens, porque somos espiritualmente fortes. E nós lutamos para vencer o maligno. Nós batalhamos para vencer o maligno. Irmão, não se conforme em perder para o diabo, irmão. Não se conforme, não. Toda vida está lá perdendo para o inimigo das nossas almas. Mude essa circunstância. Vença as batalhas contra o diabo. A nossa luta, a nossa batalha não é para sermos salvos. De maneira alguma. A nossa luta é porque nós fomos salvos. E precisamos desenvolver esta salvação, como diz o autor sagrado. A fé cristã não parte da insegurança, tá, irmão? Tem gente que está toda hora com medo. Se eu morrer agora, eu não sei se eu vou para o céu. Se eu morrer agora, eu não sei. Que fé é essa? A pergunta que fica é: quem foi que te salvou? Se você se salvou, então você está perdido. Como diz o ditado, está para lá de Bagdá, né? Mas se Cristo lhe salvou, eu quero que você saiba
que você está em um ambiente seguro, na salvação conquistada por Jesus de Nazaré. A vida cristã não parte da insegurança, mas da segurança de que Cristo nos salvou e que, por sermos salvos, andamos na luz, amando o próximo. A identidade em Cristo precede a responsabilidade cristã. Antes de exigir o combate contra o mundo, João nos lembra: nós já fomos perdoados, já conhecemos a Deus e já vencemos o maligno. Não esqueça disso. Nunca esqueça disso. Terceiro, João nos mostra quem nós devemos amar. Não é assim? Quem nós devemos amar? Aqui em João, quem nós devemos amar? Quem? O próximo. Quem é o próximo? E quem é o próximo? Fizeram essa pergunta para Jesus, né? Quem é o próximo? É quem precisa, irmão. Não é nem quem está perto. Não é nem quem você gosta. É quem precisa. Quem precisa é o próximo. Mas por que é que você foge de quem precisa? Quer prestar atenção nisso? A gente foge de quem precisa. A gente sabe que precisa, a gente passa largo, né? Ele está precisando. Se eu passar perto, vai me pedir ajuda. Ele não vai te ver, não, mas o Pai que te salvou está te vendo, viu? Ele está te vendo. É este que nós devemos amar. Mas agora João diz o que não devemos amar. É o seguinte: quando nós não amamos o outro, nós amamos o sistema do diabo, de Satanás, do maligno. Qual é o sistema? O mundano. É o que ele vai dizer a partir do versículo de número 15 até o versículo número 17. Depois de expor o chamado que nós recebemos de Deus ao amor fraterno, João mostra um amor que o cristão não pode ter. Qual é? O amor ao mundo. Vamos entender isso? Não ameis o mundo. O que é isso, hein? Não ameis o mundo. Outro dia, eu parabenizei alguém na internet e um amigo meu polêmico veio falar comigo, né? Eu disse assim para essa pessoa: você merece toda a felicidade do mundo. Ele foi e botou lá depois: felicidade do mundo não. Eu mesmo me digo uma coisa: quando você passou lá na sua faculdade, você ficou feliz? Fiquei. E era de onde? Lá no céu tem faculdade agora, é? Era do mundo. Não, não é. Quando você compra a sua casa, que o banco lhe entrega lá, a imobiliária a chave, você fica feliz. Essa felicidade é de onde? É do céu ou é do mundo? Do mundo. Mas não é esse mundo que nós estamos falando. Quando João fala não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, ele depois descreve o que são essas coisas que há no mundo. O que é o mundo aqui que você ama? Porque, por exemplo, você precisa amar o outro. E o outro está vivendo nesse mundo. O mundo aqui não é a criação de Deus. Não é a boa cultura produzida pelo que Deus criou. Não são pessoas. O mundo aqui é o sistema que se opõe a Deus. O mundo aqui é tudo aquilo que sequestra de Deus a glória que o seu coração deveria dar. É mundo. De forma que o amor que você tem pelo filho pode ser um amor de Deus que você experimenta nesse mundo. Mas tem pessoas que são tão escravas do sentimento, deste tipo de sentimento, que este sentimento passa a ser um sentimento mundano. Hoje uma pessoa me disse assim: eu nunca experimentei o que é amor nessa vida. Eu espero, amor de Deus, não diga isso. Você foi amada pelo amor, da maneira mais profunda que você possa imaginar. Não repita isso mais nunca. Você não só foi amado, como foi amado com o melhor e mais profundo amor que existe nessa terra. O amor que vem de Deus. Mas o que nós não devemos amar? Este modo de vida autônomo, centrado no eu, governado pelo pecado e pela soberba e egoísmo do meu próprio coração. Quem ama esse sistema não pode dizer que ama a Deus.
Amar o mundo é se opor ao amor ao próximo. Ora, o egoísta é incapaz de amar o outro. O egoísta é incapaz de entregar algo de bom a quem precisa. Quem ama esse sistema não pode afirmar em nenhuma hipótese que ama a Deus também. Amar o mundo é distanciar o coração de Deus. E João então agora descreve a tríplice sedução do mundo. Resume o sistema mundano em 3 categorias: as concupiscências da carne, os desejos desordenados, os prazeres pecaminosos, o hedonismo como centro da nossa vida, a busca incessante pela autossatisfação em detrimento à obediência e à necessidade de quem quer que seja, a concupiscência dos olhos, ligada à cobiça, ao desejo desregrado a ter, a fascinação pelo possuir, ao culto à aparência, a preocupação é aparentar ser, não importa se é de verdade. Se eu me parecer, já é suficiente. Isso é amar o mundo. Quando eu me visto como crente e vivo como descrente, eu estou amando o mundo. Quando eu falo como crente, mas ajo como descrente, eu estou amando o mundo. Como eu discurso como crente, mas confiado e não pago, minto, invento conversa da vida dos outros, eu estou amando o mundo, estou em trevas e o amor do Pai não está em mim. Quando eu guardo mágoa, soberba da vida, orgulho, vaidade, autossuficiência, glória humana, sabe aquela pessoa que diz assim, ó, eu não preciso de ninguém para viver. Você está vivendo para morrer. Se você vive independente do outro, eu quero dizer que você está vivendo para morrer eternamente. Mas quando você depende do outro, do irmão, do próximo, para viver o Evangelho de Cristo, você está vivendo para a vida eterna. Interessante que essa tríplice sedução do mundo estava exatamente nas tentações do Jardim do Éden, estão exatamente nas tentações de Jesus no deserto e estão também diante de nós todos os dias. Mas nada disso procede do Pai. Mas eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque se nós amamos a Deus e não amamos o mundo, nós amamos o que é seguro amar. E quando eu amo a Deus, eu amo o outro, o próximo. Por quê? Porque o mundo passa, o sistema passa, os seus valores passam, a sua glória passa, as suas promessas passam. Neste mundo tudo é temporário. Mas eu louvo a Deus, porque no verso 17, João diz assim, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aqui João nos convoca a escolher. Você quer o passageiro ou o eterno? Como é que você quer o passageiro? Quando que você escolhe o passageiro? É quando você não ama o irmão. Pastor, mas eu não amo, mas também não odeio. Então você odeia. Se não tem amor, tem todo o resto que não presta. Tem todo o resto que não presta. Entre o que é ilusório, o que é aparente ou o que é permanente, verdadeiro. O que é agora para ser usufruído hoje ou que permanece por toda a eternidade. O texto então nos convoca a algumas decisões espirituais importantes. Decida mais, irmão, hoje ou você se perderá por toda a eternidade. Sem amor não há cristianismo verdadeiro. O amor é marca da nossa fé, é a nossa identidade, é a prova que Cristo está em nós e que nós estamos em Cristo. 2. Decida afirmar a sua identidade em Cristo. Você é perdoado, você conhece a Deus, você foi chamado para vencer. Não lute como se não tivesse pai. Você tem pai. Lute como filho. Decida de uma vez por todas romper com o amor do mundo.
O mundo seduz, o mundo encanta, o mundo promete, mas o mundo passa. Mas louvado seja Deus, que a sua vontade permanece eternamente. Examine a sua fé, examine os seus afetos, examine as suas prioridades. Ame como Cristo amou, permaneça firme na verdade eterna. Não viva pelo fascínio deste mundo, mas por aquilo que permanece para todo sempre. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, louvamos ao teu santo nome, mas nos colocamos diante de ti, Senhor, reconhecendo que somos carentes da tua graça para vivermos este amor. Nosso coração tem limitações para amar conforme a tua vontade, mas se tu fores conosco, Senhor, o teu amor será vivido por cada um de nós, uns para com os outros. Que vivamos esta palavra, que mágoas, rancores, feridas se fechem nesta noite, que o perdão sobressaia, que o amor seja a marca das nossas vidas, para a glória do teu nome. Despede-nos em paz, leva-nos para os nossos lares. Amanhã, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui orando. Quinta-feira na escola bíblica. Sê conosco, Senhor. Nos ajuda a vivermos conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Com o amor de Deus, nosso Pai. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja para todos sempre, sobre todos, seja agora, para todos sempre. Quem querer diz...